10 anos atrás, ele ajudou a criar o primeiro grupo de stand-up comedy do Brasil. Entre 2008 e 2014, fez parte de um dos principais programas da televisão brasileira e recebeu 3 vezes o troféu Imprensa. Já em 2011, seu show de humor, que rodou mais de 100 cidades no país, foi eleito o melhor do Brasil. E a gente vai conversar então com um dos grandes artistas da nova geração de comediantes, Oscar Filho. Tudo bem, Oscar? Mas como essa pessoa não veio, vocês me chamaram daí. Bom, já que você está aqui, pode ser então você mesmo? Bom, vamos lá. Vamos lá. Ali em Atibaia, sua cidade natal, você começou desde cedo no teatro. E bem, numa época em que as profissões todas pipocavam. Engenharia não era só engenharia mais, tinha engenharia disso, daquilo outro. As ciências humanas também, várias carreiras despontavam ali. E mesmo com esse surgimento múltiplo de profissões, você seguiu numa área não tão comum e que não tem pressão nenhuma. Pelo contrário, né? A gente precisa querer ir para as artes, para a arte cênica, para essa vida. Em que momento, lá em Atibaia, na sua infância, você percebeu que caminharia para esse rumo e por que você sentiu essa vocação? O que te fez seguir por essa trajetória? Nossa, cara, é uma história tão longa, assim, disso, de como isso... Mas acho que a primeira vez que eu lembro de alguma coisa envolvida com artes cênicas ou com interpretação foi uma vez que eu tava com uma amiga minha, isso devia ser... Puta, devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Na verdade, era a irmã de uma amiga da minha irmã. E a gente tava brincando, de construir um negócio, assim, tal. A gente pensou, vamos fazer uma história disso? Daí a gente apresentou pra minha irmã e pra essa amiga, que era irmã dela. Quando terminou, eu lembro que as duas ficaram assim, olhando pra gente, tipo, nossa, de onde vocês tiraram tudo isso, assim? E não era uma coisa, nossa, que louco vocês são. Não, elas estavam prestando atenção. E elas começaram a elogiar, nossa, vocês são muito criativos, caramba, nossa, e fazer teatro, né? Começaram... É a primeira lembrança que eu tenho de alguma coisa mais séria nesse sentido, assim. Aí eu tinha amigos lá em Atibaia que gostavam também de fazer teatro. E um dia, em 96, a gente resolveu produzir uma peça, escrever uma peça e produzir. Tava muito em alta o Comédia da Vida Privada na época, do Luciano Veríssimo. E a gente gostava muito de ler o cara e assistir o que o cara fazia. A gente tinha os livros dele e tudo mais, e a gente sabia de cor tudo. Então a gente pensou, vamos fazer uma coisa inspirada nisso, em cima disso. Aí a gente fez, e ficou uma coisa meio sai de baixo, assim, sabe? E o sai de baixo também tava meio em voga naquela época, assim. Na verdade, eu não lembro exatamente se já tinha passado, mas enfim, era uma coisa que já estava no inconsciente das pessoas. Todo mundo já sabia o que era, tanto Sai de Baixo como o Luciano Veríssimo no Comédia da Vida Privada. E cara, foi muito louco porque uma semana antes do nosso espetáculo lá, teve a Fernanda Montenegro no teatro. E, deu meia casa. E a gente conseguiu lotar uma sessão de ficar a gente pra fora. E a gente falou, que louco, né? Então, nesse momento, assim, não porque a gente fosse melhor que a Fernanda Montenegro, coisa assim, mas já deu pra sacar o quanto, e o monólogo dela era uma coisa de drama e tudo mais. Quando vocês contagiavam várias pessoas com aquela brincadeira, né? Não, porque comédia já era ali eu já saquei que, comédia é um negócio que as pessoas querem ver e gostam de ver, entendeu? E aquilo meio que ficou assim, não sei nem se foi se foi consciente aquilo, sabe? Mas já ficou, opa, comédia e tal. E daí fui fazendo coisas lá com eles, coisas, tudo amador sempre, né? Tipo, essa peça mesmo a gente arrumou coisa de casa pra fazer o cenário e tal. Ficou bem legal até, parecia até profissional, assim. E como é que a sua família e os professores viam isso? Porque, naturalmente, alguém tentou te indicar outro tipo de carreira, né? Mas, em alguns casos, até os professores percebem, não, esse aí não tem salvação, vai por esse caminho. Como é que foram as reações dessas pessoas mais... com mais experiência, né? Como é que te indicavam, o que te falavam ali, né, nesse momento? Foi até natural, viu? Porque na sala de aula eu lembro que eu tava assistindo uma entrevista do Jim Carrey e eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, que na entrevista ele falava que ele era tão infernal na sala de aula que um dia a professora falou assim, deixa eu dar a aula que no final eu te dou 15 minutos, você pode fazer o que você quiser. E aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Não exatamente, mas eu ficava infernizando todo mundo e tal, e a professora falava... Porque eu pensava, vou fazer a lição rápido e posso ficar sacaneando, porque dela não vai ter o que falar, entendeu? Ninguém vai poder me mandar ir pra fora da escola porque eu tô brincando depois que eu já fiz a lição, entendeu? Então daí a professora falou, Oscar, deixa a aula seguir, em 5 minutos você conta a piada e faz o que você quiser. E rolou isso assim umas 2 ou 3 vezes, assim. E eu lembro que a professora sentou no meu lugar, assim, ficou assistindo, sabe? Então ali eu falei, olha que louco isso, tipo, rolando uma plateia já, né? Então foi meio que natural isso, assim.
como a minha irmã já tinha visto isso, ela meio que foi acompanhando e, tipo, meu pai escrevia poesia, a minha irmã também escrevia, então foi uma coisa que, ok, entendeu? O grosso, assim, quando meu pai começou a sacar que que eu tava indo, ele começou meio, caramba, ele tá levando isso muito a sério. Mas quando eu precisei dele, em 99, quando eu vinha morar em 2000 aqui em São Paulo, eu falei, pai, eu preciso ir pra São Paulo, eu quero estudar teatro. Ele coçou a cabeça e falou, cara, a gente precisa dar um jeito de você morar lá então, sabe? Tipo... Criou uma alternativa ao invés de criticar. Exatamente. Exatamente. Ele que antes ficava, não, pô, ele é advogado, né? O escritório já tá montado, vamos trabalhar comigo, entendeu? Ele sempre, não que ele falasse, não, você não vai fazer isso nunca, entendeu? Mas ele tentava, tipo... Com um jeito ali, cavar uma segunda. Sim, acho que era até um teste, entendeu? Pra ver se eu queria mesmo, porque, né, ser moleque, tipo... Muda de vontade todo dia. Então foi natural até, as pessoas aceitaram numa boa. Assim. Agora, com o passar do tempo, 2005, veio o stand-up que você, com outras pessoas, ajudou a criar, que é muito palco. Mas aí, 3 anos depois, já estava no CQC, ora como repórter, ora depois como apresentador, agora cinema. Então, essa ponte da sua carreira, você passou por vários ambientes distintos. Antes da gente perguntar como é que você atua em cada um, como você se vê? Um entrevistador, um apresentador, um ator, um comediante, um escritor, um roteirista, ou tudo isso? Como é que é? Eu parto do princípio que todo mundo é 3D. Porque a gente vive numa época, e acho que isso já vem de um tempo, assim, de olhar pra você, eu vejo você de terno, apresentando aqui, me entrevistando, eu falo, é um entrevistador. E eu taxo você como entrevistador e você não pode ser mais nada. Antes de começar aqui, eu te perguntei, você é músico? Eu brinco e tal, não sei o quê. Então, por que não? Você pode ser entrevistador, músico, repórter, apresentador, entendeu? Então, acho que todo mundo tem muitos talentos, entendeu? Mas essa coisa de colocar um gênero, entendeu? Isso me chateia um pouco. Por exemplo, você indica um filme, você precisa ver um filme e tal. Mas o que é? Drama? Mas não é também. Tem um monte de coisa envolvida naquilo. É um universo muito vasto um filme, Mas entendeu? jogador de basquete você nunca foi? Não. Só pra saber, porque, né? Amador eu já dei meus incestados. Mas entendi isso que eu tô falando, porque as pessoas... acho que muito por causa da mídia. Por exemplo, quando começou o CQC, para as pessoas entenderem o que é o CQC, o CQC é que nem um pânico. Mas não é. É bem diferente, entendeu? E não que isso seja melhor ou pior, é diferente. Mas as pessoas precisam colocar num saco para as outras pessoas entenderem. Isso eu acho que não é tão legal, entendeu? Então, assim, eu não sei se eu sou um escritor. Eu escrevi um livro. Eu não sei se eu sou humorista. Porque até agora eu tô fazendo humor, entendeu? Pode ser que uma hora eu volte a fazer teatro de drama, ainda eu vou virar um ator. Então, eu acho que eu não sou nada disso e tudo isso, entendeu? Eu acho que é as duas coisas. Não é... Eu não tenho excelência em nenhum, mas também não... Eu sei fazer essas coisas. Entendeu? Em quem você se baseou ou no que você se baseou para construir o seu jeito próprio? Putz, como stand-up é um pouco difícil dizer, porque stand-up é uma coisa que eu não tinha muita referência. Quando a gente começou a fazer stand-up, o YouTube ele estava começando a existir, assim, ele estava virando uma novidade, assim. Então eu não tinha muita referência e eu hoje eu falo um pouquinho melhor, mas antes eu nem entender inglês eu entendia, então não tinha referência, entendeu? Como humorista e como ator, eu posso dizer que muitas e diversas, assim. Marlon Brando é um cara que eu presto muita atenção no que ele fazia. Jerry Lewis, Tennessee Hill e Bud Spencer, Chico Anísio, Jô Soares, Chaves, entendeu? É muita coisa, é muita gente. O próprio Jim Carrey, que você brincou antes. Jim Carrey também. Depois que eu vi o primeiro filme dele, eu fiquei louco e comecei a ver tudo que ele fazia. Tudo, né? Assim. Pedro Cardoso, entendeu? Muita gente, Fernando Montenegro mesmo, entendeu? Então, sabe, parece que são muito... Quando eu falo Marlon Brando ou Fernando Montenegro com Jim Carrey, o que eles têm a ver, entendeu? No teatro, essa professora que eu falei, a Flávia Pucci, ela me ensinou a relacionar as coisas, entendeu? Como relacionar duas coisas que parecem que são irrelacionáveis, mas que no fundo vão dar em alguma coisa. Eu lembro de uma coisa que eu li do Steve Jobs, que teve uma época da vida dele que ele sentiu a necessidade de estudar caligrafia.
Ele não sabia por quê, ninguém falou para ele sentiu essa necessidade. E a caligrafia fez com que, depois ele falando, que ele tivesse essa noção de beleza estética mais pra frente. E a Apple, entende? Da caligrafia, isso. Exatamente. Então, às vezes você faz uma coisa com 11 anos, 12 anos, você nem sabe por quê e você lá na frente, caramba! Vou até aproveitar um detalhe do que você disse para fazer a última pergunta que eu achei bem bacana. Nós temos hoje, como eu te disse antes, quase 4 milhões de estudantes ligados ao Núcleo Brasileiro de Estágios de 15 a 26 anos. Então, não quais dicas exatamente, mas nessa linha da flexibilidade, o mais importante é você ter a mente aberta e não querer seguir necessariamente um caminho previamente traçado? É muito complexa a resposta, sabia, cara? Porque é uma responsabilidade mesmo, porque às vezes o que é bom pra mim não é bom pro outro, vice-versa, tal. Mas o meu caso foi assim, eu era muito fã do Super-Homem, entendeu? Então, durante muito tempo eu achava que eu tinha que parar a bala no peito, entendeu? Eu tinha que ser de aço, eu tinha que ser invencível. Não no sentido de... Mas eu tinha que... Nada podia me derrubar, entendeu? Eu não posso ficar triste ou abatido com nada. Eu preciso, entendeu? Porque a gente vive num mundo muito cruel, muito competitivo, então a gente precisa ir com força, entendeu? Com garra e tudo mais. Só que aí que tá, eu não sou o Super-Homem, entendeu? Então, tinham coisas que me derrubavam. Aí eu saquei que o melhor talvez fosse ser o homem elástico, porque alguém vai te dar uma porrada, não precisa aguentar o soco, entendeu? Mas sim a flexibilidade da coisa. Então comecei a achar que isso é muito mais interessante. Até que eu fui numa entrevista com o Carpinejar, Fabrício Carpinejar, lá na Gazeta, A Máquina, muito bom inclusive o programa. E ele me falou, mas você continua querendo ser um super-herói, né? Eu falei, cara, é mesmo? Então, assim, talvez a resposta seja não ser eu e ponto, e parar de fazer também essas metáforas e comparações e tudo mais. Mas acho que a flexibilidade é uma coisa que, num geral, na minha vida pelo menos, foi melhor do que tentar ser um cara muito duro, muito, entendeu? Duro mesmo. Tentar ser mais maleável com as coisas, entendeu? Isso ajuda a entender o outro, ajuda a entender a minha carreira, ajuda a entender o mundo, ajuda a entender pessoas que eu nunca vi, que não sei como são a vida. Então acho que eu aprendo mais, porque eu filtro mais também, as coisas passam por mim, entendeu? E eu consigo filtrar e falar, bom, isso aqui pode ficar comigo, isso aqui eu posso deixar passar, entendeu? Então acho que flexibilidade é uma coisa que é muito interessante se a gente conseguir, de uma forma geral mesmo, assim, nutrir, entendeu? Porque se eu for flexível e você também, a gente vai conseguir se resolver, seja o pior problema possível, entendeu? Pode resolver uma guerra com isso, né? Vocês podem achar o trabalho dele no YouTube, no site, nas redes sociais, no cinema, no teatro, no jornal, no Xvideos, enfim, em vários sites. A gente agradece muito a participação do Oscar Filho no especial Carreira e que, como teve até agora um talento e uma sorte e um trabalho muito bem feito, que a sua trajetória siga assim. Obrigado, Oscar. Para nós, cara, para nós todos. Muito obrigado.